Olá pessoal, bem-vindo às aulas do professor Ayrton aqui no nosso canal, agora iniciando razões trigonométricas em triângulos não retângulos. Por quê? Porque teorema de Pitágoras, seno, cosseno e tangente, nós sabemos que nós calculamos pelas formulinhas padrões em triângulos retângulos. Quando o triângulo não é retângulo, eu tenho que aplicar funções trigonométricas, que nada mais que são formulinhas tranquilas, sem frescura, muito fácil mesmo. Guarda o que o professor vai falar aqui no exercício, e se tiver dúvida, o professor vai subir uma aula teórica e vocês vão lá e assistem a aula para que vocês estejam entendendo. O que eu quero falar para vocês? Que aqui, ó, no eixo X, ó, tá aqui no círculo trigonométrico, ó, aqui é o X e aqui é o nosso Y, não é isso? Y. Então aqui, ó, vocês já descobriram o que é o cosseno, né? E aqui é seno. Então tudo que tem nesse primeiro quadrante, que é o seno e cosseno positivo, o que passar de 90 do meu seno, o meu cosseno que passa de 90 até 180, ele é negativo, mas ele é correspondente, ó. Então, ó, se eu pegar aqui cosseno de 60, ó, que está aqui, ele é a mesma medida do cosseno de 120, só com o sinal trocado. É isso que está falando aqui, ó. Então, ó, a formulinha que ele colocou aqui, ó, nada mais é do que isso. Então, cosseno de 180 é menos cosseno de 180 menos o alfa, que é o ângulo que eu quero. Por exemplo, aqui, ó, quanto que é o cosseno de 120? Ó, quanto falta para 180? Professor, para 180 falta 60. Então, cosseno de 120 é menos cosseno de 60 graus. E quanto que é o cosseno de 60? Ah, professor, cosseno de 60 é meio. Então, isso daqui é menos meio. Lembra dos ângulos notáveis? É isso. Então, só vai ficar com o sinal trocado. Então, não tem frescura, não tem sem dorzinha de barriga aí, hein? Vamos lá. Curta, compartilha. Tá consumindo o conteúdo do professor? Tá te ajudando? Pô, dá um joinha. Se inscreve no canal, passa pro amigo, fica aí só de crocodilagem, só tirando? Não, né? Então, vamos lá. Vamos analisar o seguinte problema, tá aqui. Podemos usar o teorema de Pitágoras para resolver o problema? Lógico que não. Por que não? Porque não é triângulo retângulo. Pitágoras é só para o triângulo retângulo. Simples assim, tá? Porque a tangente é a diagonal que corta um retângulo ou um quadrado ao meio. Você conhece algumas ferramentas matemáticas que podem ser aplicadas para resolver esse problema? Sim. Sim. Quais? Leis do seno e do cosseno. Essas leis aqui. Simples assim. Rabisqueira mesmo. Você está entendendo. Eu vou até baixar aqui, ó. Então isso aqui é o círculo trigonométrico. Tem uma aula da teoria do professor que ensina vocês a passar isso aí para pi, radiano, tudo bonitinho, tá bom? Então tá aqui. A lei dos cossenos pode ser aplicada no triângulo retângulo? Nos triângulos não retângulos. Em qualquer triângulo, o quadrado do lado que eu quero é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados, pelo cosseno do ângulo entre eles. Simples assim. Sempre que eu tiver a medida de dois lados, eu tenho a medida de dois lados, e é dado um ângulo interno, é lei de cosseno. Não dá para errar. Ah, professor, ela só veio a medida de um lado e de dois ângulos. Não é lei do cosseno. Lei do cosseno é a medida de dois lados e de um ângulo dado, tá bom? Professor, tem que guardar essas três fórmulas? Não, essas três fórmulas aqui, ó, é a mesma fórmula. Olha como que o professor vai fazer. Retomando o problema inicial e aplicando a lei do cosseno.
Calcule a distância percorrida pelo míssil. Tá aqui. Então, ó, ele deu 120. Então, o professor vai fazer assim, ó. Cosseno de 120 graus é igual a menos cosseno de 60. Por que menos de 60? Porque 180 menos 120 dá menos 60. E ele está do outro lado do ciclo também. E nós sabemos que o cosseno de 60 é meio. Então isso daqui é menos meio. Beleza? Beleza, professor. Então vamos lá. Ó, ele deu a medida de dois lados e deu um ângulo. Ele quer essa distância aqui, ó, essa altura. Então eu vou chamar a altura ao quadrado olha a formulinha. O quadrado de um lado mais o quadrado do outro lado menos 2 vezes a medida de um quadrado, a medida de um lado vezes a medida do outro lado, vezes o cosseno de 60. É isso. Olha que facilidade. Agora o professor vai substituir aqui, ó. A altura ao quadrado é igual 6 ao quadrado é 36, mais 10 ao quadrado é 100, menos 2 vezes 6, 12. 12 vezes 10, menos 120. Vezes cosseno de 60, menos meio. Menos meio. Olha, isso aqui é menos, hein? A altura ao quadrado é igual 136 menos com menos mais 120 dividido por 2 dá 60. A altura ao quadrado é 136 mais 60, 196. A altura ao quadrado passa para lá em forma de raiz. A altura é igual a raiz quadrada de 196. E nós sabemos que 196 é 14. 14 vezes 14, 196. Então a altura é 14. Aqui vale 14. Professor, o senhor não falou A ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes BC vezes o cosseno. O senhor não falou isso? Não, porque não interessa. Eu sei que eu tenho dois lados e falta um. É só jogar a formulinha que você vai achar lá. Tá bom? Beleza? Gostou? Mete o dedão aí. No exercício 17, aqui ó, 3 cidades A, B e C estão representadas nessa escala aqui, conforme a figura abaixo. Qual a distância aproximada em quilômetros da cidade A e B? Ah lá, ele quer saber isso daqui, ó, a distância, chama de D, essa porcaria aqui. O que eu tenho? 2 lados e um ângulo. Lei de quê? Ah, lei de Darwin? Não, lei dos cossenos. Então mete o cossenão aí. Então vai ficar, qual que é a lei do cosseno? Ó, D ao quadrado é igual, ó, 12 ao quadrado mais 20 ao quadrado menos 2 vezes 12 vezes 20 vezes cosseno de 30. Ah lá, cosseno de 30 graus. Beleza? Beleza, professor. Estou gostando dessa matéria. Porque ela é fácil. D ao quadrado. 12 ao quadrado é quanto? 144. É igual a 144. 20 ao quadrado é 400. Menos 2 vezes 12, 24. 24 vezes 20, 480. Vezes cosseno de 30. Não é menos agora. Por quê? Porque ele está no primeiro quadrante. Cosseno de 30 lá na tabelinha. É quanto? Raiz de 3 sobre 2. Beleza?
Vamos dividir esse cara com esse 2 aqui, ó. Então vai ficar d ao quadrado é igual 144 mais 400 dá 544 menos 480 vezes dividido por 2 dá 240 vezes raiz de 3. Mais raiz de 3 é 173. Já transformei a raiz aqui, hein? Presta atenção. Fica pulando o vídeo e depois não sabe o que está acontecendo. D ao quadrado é igual a 544 menos 240 vezes 173 dá 415. D ao quadrado é igual a 540 menos 415, 129. D é igual a raiz quadrada de 129. D é aproximadamente 11,34. Tá aqui, ó. Beleza? Beleza, professor. Então aqui vale 11,34. Legal? Legal. Vamos fazer mais uma? Esse exercício 18, depois tem o 19 e o 20, o vídeo vai ficar grande. O professor já fez tudo aqui no papel, ó. 18 é para corrigir aí no caderno, que aonde ele fala ângulo de 60, ó, é para colocar ângulo de 30. Ó, solicite aos estudantes que substituam a informação referente ângulo de 60 por ângulo de 30. Faça a correção aí, tá? Então aí vai ficar o quê? O que ele quer? Dois lados de um triângulo mede 8 e 10 e formam um ângulo de 30. Qual a medida do terceiro lado? Olha lá. Chama de x essa porra aqui, ó. Chamou de x, já era. X ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 8 vezes cosseno de quanto? Cosseno de 30. Ele pediu ali, ó, cosseno de 30. Nós já sabemos que cosseno de 30 é quanto? Raiz de 3 sobre 2. X ao quadrado é igual a 100 mais 64 menos 160, né? Vezes raiz de 3 sobre 2. X ao quadrado é igual a 164 menos, corta esse com esse, vai ficar 80 vezes 173. X ao quadrado é igual a 164. 80 vezes 173 dá 138. É tudo aproximado. X ao quadrado é igual a 164 menos 138 vai dar 26. X é igual a raiz quadrada de 26. X vale aproximadamente 5,04. Tá aí. Então aqui é 5,04. Tudo usei a lei do cosseno. Tem dúvida? Pausa o vídeo, volta, refaz. E você viu que é muito mais simples do que vocês pensaram, tá? Muito mais simples. No próximo vídeo nós faremos o resto dos exercícios, 19 e 20, e depois eu entro na lei do seno, que também é mamão com açúcar. Um forte abraço e até mais.